Gênesis 21. Eu vou estar dividindo esse capítulo em dois áudios para não ficar muito extenso e tem muitas riquezas, tá? Então, aqui no primeiro, nós temos assim: o Senhor visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso. Olha essa frase agora: no tempo que Deus tinha marcado. Muitas coisas, o Senhor tem um tempo marcado para nós, para liberar alguma bênção para nós. E como nós vamos agir nessa espera? Essa espera, nós temos que usar a fé. É o nosso órgão para esperar. A fé traz a existência daquilo que não existe. E quando eu trago a existência daquilo que não existe, eu já vivo aquilo que eu vou receber, eu vivo hoje. E dessa forma eu vivo a bênção no hoje. Porque se eu não viver pela fé a bênção do hoje, eu posso trazer tristeza ao meu coração. E aí eu acabo, em vez de louvar e agradecer e adorar, eu vou olhar para o que falta e não para aquilo que o Senhor prometeu. Então, pela fé, nós temos que conhecer a palavra do Senhor, da palavra de Deus, e tomar posse dela pela fé. Aqui então, no tempo determinado de Deus, foi gerado quem? Nasceu quem? Isaac. Isaac foi gerado por Sara. Isso é uma outra coisa importante. O filho foi gerado de Sara. As coisas em nossa vida devem ser geradas em Deus, não de nós mesmos. As coisas na nossa vida a gente tem que perceber, elas estão sendo geradas em Deus ou estão sendo geradas na nossa carne, né? Então é um outro dado que nos chama muito a atenção. E foi dado o nome para de Isaac. Isaac significa riso, sorriso, é uma manifestação da alegria, né? E ainda Sara declarou aqui no versículo 6: Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos os que souberem dessa história, muito se alegrarão comigo. Então, aqui sorrir é alegria. Isaac trouxe alegria, trouxe vida. Isaac também quer dizer Jesus. Ele trouxe a alegria de Deus, é o Emanuel, é Deus conosco. Deus ficou feliz de vir estar conosco e nós mais ainda de ter Deus conosco, o Emanuel. E a palavra de Deus também diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força, quer dizer, Cristo em nós. Isso é muito rico também, né? E aqui diz que quando Isaac completou 8 dias de vida, ele foi circuncidado. Abraão tinha quantos anos? 100 anos de idade quando Isaac nasceu. E Sara estava com 90 anos. E Sara amamentando. Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, ela lhe deu um filho na velhice. Então, uma coisa também que eu quero ressaltar: não importa a idade que nós temos, nós somos o que? Nutridoras. O Senhor sempre quer que nós nutrimos alguém. Amamentar significa nutrir. Nós podemos nutrir em qualquer idade. Enquanto a sociedade menospreza a idade, nós sabemos que quanto mais idade, Deus pode também nos usar em todos os aspectos para nutrir. Então, quanta riqueza nós vemos aqui nesse capítulo, né? Que Deus possa, sim, nos encher de alegria desse Emanuel conosco, que hoje representa o Isaac de antigamente. Agora nós vamos falar sobre Abraão expulsa Agar e Ismael. Então, olha que logo a gente está falando de uma história, né? Tão gostosa, tudo. Aí a gente já vai partir para uma história que parece que muda o contexto. Parece que vem um contexto triste, mas vamos ver que aqui tem grandes princípios da promessa do Senhor. Então começa falando que Isaac, assim que ele foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Geralmente a criança era desmamada nessa época por volta de 3 a 4 anos. E Abraão nessa festa, tal, a Sara percebeu
que Ismael, o filho da Agar, aqui falou filho da egípcia, estava rindo de seu filho. A palavra rindo, estava caçoando de seu filho. E Sara, muito veemente, falou para Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Mas Deus orientou Abraão e disse: não lastime por causa da criança, da tua serva. Tudo que Sara te pedir, conceda, porquanto por Isaque é a tua descendência, e será considerada perpetuamente. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ela também é da tua raça, ele é seu filho, né? Então, o que que eu quero também levar vocês, se vocês puderem depois pegar Gálatas está no Novo Testamento, do versículo 21 em diante, vai falar o que? Sobre Sara e Agar. E vai falar sobre a alegoria dessas duas alianças. Olha, uma coisa que eu quero ressaltar: o livro de Gênesis é o livro da origem, o livro do princípio, mas ele é o livro das alianças. Aqui está rico em aliança. A gente vê a aliança junto ali a Noé. Nós estamos vendo aliança agora, as duas alianças com Agar, com Sara. Agora, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver a aliança Abraão e Abimeleque. E tem outras várias alianças que nós estamos vendo aqui. Tem aquela aliança que o Senhor fez com Abraão quando pôs fogo. E depois tem a aliança da circuncisão. Então, é um livro de alianças também, Gênesis. E aqui em Gálatas fala assim: Sara e Agar, a alegoria das duas alianças. Elas representam duas alianças. E por quê? Agar é mãe de Ismael. Ismael significa o quê? Deus que ouve. Sara é mãe de Isaque, que quer dizer sorrir, sorriso, alegria. Agar, ela é escrava. Sara é uma mulher livre. Agar é uma aliança da carne. O que é a aliança da carne? Foi feito conforme decisão da carne. Foi uma decisão entre Sara e Abraão para gerar a carne. E Isaac foi gerado o quê? A aliança da promessa de Deus. Deus que abriu o ventre de Sara e pela promessa fez ela gerar um filho. Agar é baseado na lei dada no Sinai. O que é o Sinai? É o Monte Sinai, aonde Moisés recebeu as leis do Senhor. Então, Agar está relacionada às leis, está relacionada a todas as leis que teve no Velho Testamento, dada por Deus. Sara está baseada na nova aliança. Quando Jesus veio, ele teve uma nova aliança que não era mais segundo a lei, mas segundo a fé, de crer nele e viver segundo os preceitos de Deus no coração. As leis iam estar gravadas no coração e não mais num papel escrito. Agar, então ela representa a lei. E o filho de Agar representa a lei, debaixo da lei. E o filho de Sara, Isaque, representa debaixo da graça. Nós estamos hoje debaixo da graça, que significa o Senhor é acessível para aquele que quiser ele. Então, isso é graça. O filho de Agar, Ismael, é justificado pelas obras. Então, se eu cumpro as leis, eu sou justificado pelas obras. Se eu não cumpro, não sou. Agora, Isaque é justificado pela fé somente. Então, hoje o Senhor, ele vê o nosso coração, se a gente opta por crer ou não crer, né? Por isso que o nosso órgão essencial é a fé. Agar também representa a parte da Jerusalém escravizada pelo legalismo. O que é Jerusalém escravizada pelo legalismo? Ainda está debaixo da lei. Jerusalém de hoje,
Os judeus de hoje, eles creem ainda no quê? Eles creem que o Messias ainda vai vir. E eles cumprem a lei ainda de Moisés. Eles cumprem ainda a circuncisão que é na carne do prepúcio. E hoje a circuncisão é no nosso coração. Então, a Jerusalém celestial, o futuro de todos os crentes é a Jerusalém celestial, ela desde já a circuncisão é no nosso coração. A situação antes era de Ismael era perseguidor e hoje o Isaac é perseguido porque a gente vê lá Israel lá naquele local sempre sendo perseguido. Então aqui são duas alianças. O que Sara respondeu, pediu a Abraão, era segundo o coração de Deus. Era segundo essa aliança que já estava determinada. Agora uma coisa é muito importante, Ismael, que veio os palestinos, que veio os ismaelitas, o que acontece? Eles são monoteístas. Eles não são politeístas, eles são monoteístas. Eles creem no único Deus. Só que uns eles estão crendo em Deus segundo a carne, segundo as obras. Eles não viraram a página que Cristo já veio e hoje é segundo Cristo. Então vamos dar continuidade ao texto. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, como a gente acabou de ver. Aí o que Abraão fez? Ele levantou cedo, tomou pães, água, deu para Agar e para o menino e mandou eles embora. E eles ficaram vagando pelo deserto de Berseba. Provavelmente, Ismael devia ter por volta de 15 a 16 anos, porque o Senhor ficou 13 anos sem aparecer a Moisés, depois Sara engravidou 14, 15, 16 a 17 anos ele tinha aqui. Já não era tão criança assim, né? E quando acabou a água, Agar ficou tão desesperada porque viu que eles não tinham mais chance. Então, deixou lá o jovem, o menino, num canto e ela foi para outro, chorar. E aí o menino também começou a chorar muito alto, e o Senhor disse que o anjo chegou a ela e perguntou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino. O que significa o nome de Ismael? Deus ouve. A primeira vez, quando Agar fugiu de Sara, Deus ouviu Agar e apareceu para Agar no deserto. Agora Deus apareceu aqui para quem? Falou, eu ouvi a voz do menino. Então, olha o nome, Deus ouve. E disse o que para Agar? Ergue-te, pois levanta. Olha, se vocês observarem essa palavra, ergue-te, pois levanta, ela tem grande significado. Nós vamos ver isso na Bíblia várias vezes dizendo, ergue-te, levanta. A tendência de quando nós estamos tristes, abatidos, desanimados e depressivos é ter autocomiseração. E nós olhamos para baixo, abaixamos a cabeça, encurvamos a coluna, né? E o que acontece? Neurologicamente, a gente começa a fabricar em nós uma autocomiseração. A gente começa a ficar com dó de nós mesmos, e isso é provado até pela neurologia. E quando nós olhamos para cima, a gente ativa partes do nosso cérebro que nos traz esperança e nos traz ânimo. Então, olha como o Senhor fala: ergue-te, pois, levanta. E nós vamos ver isso em várias passagens que o Senhor fala. Inclusive, lá no Salmo, se não me engano, 127, diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Então, aí o Senhor falou para ela levar os olhos. O que aconteceu? Deus abriu os olhos. Então, vamos elevar vamos erguer-nos, vamos levantar nosso olhar e vamos levantar. Sabemos que estamos vivendo dias extremamente difíceis, mas vamos levantar. E Deus vai abrir nossos olhos para que possamos passar esses dias com a esperança dele no nosso coração. E quando ela levantou os olhos, ela viu uma fonte de boas águas e pôde encher de água o seu odre, né?
E o que acontece? Deus esteve com o menino, ele cresceu, foi um flecheiro, habitou no deserto, e o Senhor deu sabedoria para a Agar, ela conseguiu uma esposa lá no Egito para Ismael. Lembrando também que Egito representa a escravidão, né? Então aqui nós vimos duas alianças: aliança com Sara, o povo de Deus, e aliança com Agar, o povo que preferiu olhar para a lei e para as obras da carne do que para Cristo vindo em carne. Gênesis 21, nós vamos ver a segunda parte agora, que é sobre o pacto entre Abraão e Abimeleque. Vocês lembram de Abimeleque? Abimeleque? Abimeleque é o rei de Gerar, aquele onde Sara, onde ele trouxe Sara para pertencer ao seu harém, e aí depois ele adoeceu junto com as suas esposas e servas, e depois ele ficou sabendo que Sara era esposa de Abraão. Então aqui Abimeleque, ele vai conversar com Abraão. Deixa eu só fazer uma ressalva. O nome Abimeleque, ele é um título, tá? É tipo como o título Faraó, não é o nome específico de uma pessoa. Então era o nome que se dava, era o título que se dava ao rei, e ele era o rei de Gerar. Então, Abimeleque, ele pegou Ficol, que era o chefe do seu exército, e foi fazer uma proposta a Abraão. Ele viu que Abraão era um homem abençoado por Deus. Então ele falou: Deus está contigo e tudo o que fazes. Então eu venho aqui e vou conversar com você, fazer uma proposta. Jura-me por Deus, Abraão, que você não vai enganar a mim, nem a minha descendência, nem a minha parentela, e que você vai considerar como a amizade entre nós. E Abraão disse: Sim, sim, eu juro. E Abraão fez uma ressalva, falou: Olha, eu tenho algo para te dizer, rei Abimeleque, acerca de um poço que os seus servos tomaram de nós à força, tomou de mim à força. Abimeleque falou que não tinha noção disso, né? Então, imagine um poço no deserto. Era uma riqueza enorme. A água é uma coisa extremamente escassa, né? Então Abraão, o que que ele fez? Ele tomou ovelhas e bois e deu a Abimeleque. E ambos celebraram ali um acordo. Mas o que Abraão ainda fez algo a mais. Ele pegou mais 7 ovelhas do rebanho e pôs à parte. E Abimeleque lhe indagou: Ué, por que que você ainda tem essas 7 ovelhas e puseste à parte? E Abraão replicou: eu vou te dar elas das minhas mãos, essas 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que cavei esse poço. Quer dizer, eu não estou mentindo. Eu ainda te dou esses 7 cordeiras para te falar que esse poço realmente é meu. E ali, por esse motivo, aquele lugar chamou Berseba, o lugar de juramento, tá? Portanto, ali juraram ambos. Então, nós temos aqui também uma aliança feita aqui entre os dois, que não haveria confusão entre os dois, né? E ali foi concluída uma aliança em Berseba. Amibeleque levantou-se com Ficol e foi embora. E o que Abraão fez depois disso? Abraão ele plantou uma tamargueira em Berseba, aqui no deserto, e ali o que que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor e adorou o nome de Deus, o Deus eterno. Se vocês lembram, anteriormente, Abraão ele edificava, vocês lembram que Abraão edificava um altar ao Senhor? Naquela época era costume erguerem um altar ou plantarem árvores para marcar acontecimentos religiosos, memoráveis e espirituais. E Abraão, por várias vezes, ergueu altar, era altar de pedras, e ele invocava o nome do Senhor, porque toda vez que ele passasse ali ou estivesse ali, ia trazer à memória dele a bênção que teve naquele lugar.
Era como um marco, eu marco isso daqui toda vez que eu olho, eu me recordo de invocar o nome do Senhor. Então, quão importante é nós termos marcos na nossa vida. Nossa tendência é lembrar de coisas que não foram agradáveis. E o Senhor fala para nós: marca as experiências comigo. Marca o que teve de bom na tua vida e traz ela à tua memória como esses marcos, porque isso nos traz esperança, isso nos traz alegria, isso nos traz um olhar para erguer os olhos, né? E agora, só que aqui nesse caso, Abraão plantou uma tamargueira. Vocês já ouviram falar de tamargueira? Eu não tinha ouvido, então eu fui estudar um pouquinho sobre tamargueira e eu fiquei assim muito maravilhada sobre tamargueira. Ela é uma árvore pequena, é um arbusto pequeno, não cresce muito, ela é da família das palmeiras e ela assim, ela tem um crescimento muito lento e ela demora 100 anos para dar frutos. Gente, imagine uma árvore demorar 100 anos para dar frutos. Ela é extremamente resistente ao sol. Os seus ramos são robustos, mas a sua madeira ela é macia. Ela não é seca por estar no sol. Ela não é aquele negócio seco, duro por estar no sol, né? Só que tem um segredo na tamargueira. Por que que ela é assim? Num terreno tão inóspito, aonde não dá nada, as folhas dela é verde o ano inteiro. O que leva ela a ser assim? Ela tem raízes de mais de 80 metros. As raízes dela alcançam os mananciais profundos de água. Olha que coisa rica! Então, por ela alcançar essas águas, olha, a água tem que correr 80 metros na sua raiz para chegar nela. Hoje, as tamargueiras de hoje já dão frutos em 10 anos, porque foram geneticamente modificadas, mas naquela época demorava-se 100 anos. E ainda tinha um ditado árabe que dizia assim: quem planta, quem planta tamargueira não colhe tâmaras, que o seu fruto é as tâmaras. Eu já comi tâmaras, não sei se vocês já comeram. Gente, que coisa deliciosa! Doce, 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 muito saborosa. Então, olha só que interessante, né? Uma planta que se dá no deserto e com quantos anos ela dá fruto? 100 anos. Então, quem planta geralmente não é quem vai colher os seus frutos. Agora, faz uma analogia. Abrão teve Isaac com quantos anos? 100 anos. 100 anos. Quando o Senhor falava para Abraão, olha para o céu, vê as estrelas. Assim vai ser a tua geração. Olha para a areia do mar. Você pode contar quantos grãozinhos de areia? Assim vai ser sua descendência. Eu pensaria assim: nossa, eu vou ter um monte de filho, vou ter um monte de neto, vou ter um monte de bisneto, porque naquela época se vivia mais tempo, então dava para ver várias gerações dos seus filhos. Então, eu, na minha cabeça natural, eu pensaria isso. Mas aqui o Senhor estava falando o quê? De frutos que viria, as tâmaras que viria, não diretamente que ele viria, que Abraão ia ver, mas que Abraão ia deixar para nós, para a posteridade. Quando Abraão plantou essa tamargueira, o que ele estava fazendo? Ele estava plantando não para ele colher as tâmaras, ele estava plantando para outras pessoas. Então, quando Abraão gerou com Sara, Isaac, era para nós. Hoje nós temos o que? Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E hoje essa geração, nós somos como as estrelas do céu que não pode contar, nem as areias. Mas nós, tudo que dentro da palavra de Deus, as coisas a gente tem que saber que não é só nesse momento que nós estamos aqui. Nós temos um legado. E o nosso legado é para deixar por onde nós passamos
essa luz, esse sal da terra, né? E voltando aqui nas tâmaras, na tamargueira, também nós temos em Jeremias 17:8, que diz que o cristão é como plantada junto às águas do ribeiro, e as suas raízes crescem junto que vão em direção às águas, né? E outra coisa, a casca da tâmara, ela tem uma proteção contra o sol, para que ela possa resistir e se tornar mais doce ainda. Então, quando nós estamos no deserto, que nós estamos vivendo hoje, um deserto, né? Nós estamos vivendo dias tão difíceis, é um deserto. Se nós não aprofundarmos nossas raízes e laborarmos mais na comunhão, em conhecer Deus, em conhecer a palavra dele, em erguer os olhos, levantar os olhos e olhar para o alto, vai ser difícil sobreviver. E também nós temos essa raiz estender para essa manancial profundo e tirar água desse manancial. E outra coisa que a armadura, nós temos que ter a armadura para enfrentar o dia mau. E a nossa armadura é estender as nossas raízes nesse manancial que é o nosso próprio Deus. Então, hoje eu quero deixar essa reflexão da tamargueira para que nós possamos refletir e ganhar esse coração. E o último versículo diz que Abraão habitou na terra ali dos filisteus por longo tempo.